Mateus capítulo 16, versículo do 21 ao 28. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir a Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes, os sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se para Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como o ser humano pensa e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer que seja meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá dá glória para o seu Pai com os seus anjos e então recompensará como cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como Rei. Até aqui a leitura. Queira Deus Espírito Santo nos abençoar, nos iluminar para compreendermos a palavra de Deus e aguardarmos em nosso coração, levando para as nossas vidas no dia a dia. Amém. É impressionante como as pessoas mudam, não é mesmo? Pessoas mudam, pessoas oscilam. Um dia estão alegres, outro dia estão tristes, um dia estão bem firmes, outro dia estão titubeando por aí, um dia estão bem seguras do que pensam, outro dia parecem perdidas. Nós somos assim, não é verdade? O que fazemos num dia e nos deixa felizes e até orgulhosos, no dia seguinte pode ser coberto por coisas das quais não nos orgulhamos ou coisas que mostram o quanto vacilamos. É mais ou menos isso que aconteceu com Pedro. Pedro, que no texto do Evangelho da semana passada, tinha confessado de maneira tão bonita a Jesus, quando ele perguntou quem as pessoas dizem que eu sou, Pedro diz: tu és o Cristo, és o Messias. E aí Jesus diz: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro agora aparece no Evangelho de hoje de uma forma completamente diferente. Logo em seguida, os textos estão juntinhos no Evangelho de Mateus. Jesus começa a falar a respeito da sua morte e da sua ressurreição, e Pedro, aquele mesmo que tinha confessado que ele era o Messias, chama Jesus num canto e começa a repreender Jesus. Vejam só, Pedro começa a repreender Jesus, dizendo: não, Deus nos livre disso, Deus livre o Senhor disso, isso não vai acontecer, que papo é esse do Senhor ser entregue para morrer? E aí Jesus repreende Pedro com palavras duras e diz: arreda, Satanás, saia de perto de mim, Satanás. O mesmo Pedro que foi em um momento pedra para edificar através da sua confissão de que Jesus era o Messias, no momento seguinte já aparecia como pedra de tropeço, fazendo-se tentação diante de Jesus, fazendo-se instrumento do próprio Satanás. Nós, muitas vezes, vivemos assim, essa oscilação entre a velha natureza, o velho homem que está em nós, e a nova natureza que Deus nos deu através da fé. Porque o nosso desafio é justamente desprender-nos de nós mesmos, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, para tentar compreender quais são os pensamentos e desejos de Deus para a nossa vida. Se a gente olhar a maneira como Jesus fala com Pedro nas duas ocasiões, no Evangelho da semana passada e no Evangelho de hoje, a gente pode ver um pouco disso.
No evangelho da semana passada, lá no versículo 17 de Mateus, capítulo 16, Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Quando Pedro confessa, então, que Cristo era o Messias, que Jesus era o Cristo, o Messias, Jesus o elogia e, ao mesmo tempo, diz, você é feliz porque esta mensagem veio da parte de Deus. Você não está pensando como um ser humano, mas isso veio de Deus. E aí, no evangelho de hoje, a gente vê o contrário acontecer. Jesus virou-se e disse a Pedro, saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho, para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí é que está o desafio para todos nós, não é? Somos bombardeados de mensagens, de ofertas, de coisas que nos moldam, de certa forma, o pensamento. E nós somos desafiados a não nos conformar com este mundo, como diz o apóstolo Paulo, e a tentarmos entender, ou refletir, pelo menos, os pensamentos de Deus para a nossa vida. Lá no texto de Romanos 12, no início do capítulo que nós lemos na semana passada, o apóstolo Paulo diz, deixem que Deus os modifique, os transforme completamente por uma completa mudança de mente de vocês. É o que Jesus fazia com os seus discípulos, um trabalho diário de mudança de mente. Eles só foram compreender e só foram viver em plenitude depois também da chegada do Espírito Santo. É preciso negar a si mesmo, ou esvaziar-se de si mesmo, para que haja espaço para que Cristo possa trabalhar em nós com pensamentos que vêm da mente de Deus. Vejamos o que diz lá o versículo 24, isso na tradução Nova Almeida atualizada. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não está dizendo para nos desvalorizarmos, para não termos cuidados com a nossa vida ou para não cultivarmos uma autoestima saudável. O que ele está dizendo vem logo após aquela afirmação desastrosa de Pedro, em que ele estava pensando somente nos seus próprios interesses, em ter Jesus para si ou em continuar numa posição muito cômoda ao lado de Jesus, ou quem sabe sonhar com uma libertação que Jesus fosse trazer, que não era de verdade a que passava pela cruz. Vontade de ganhar, vontade de receber. E aí, Jesus diz lá no versículo 26 também, de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca da sua alma? Eu me lembro de uma história que me contavam tempos atrás, que falava a respeito de um homem que chegou até uma ilha. Naufragando no mar, ele chegou até essa ilha, e nessa ilha ele foi recebido com honras por ser um visitante que veio de longe, diferente daquela cultura. E aí disseram para ele naquela ilha, nós queremos te dar um presente, nós queremos te dar uma parte da nossa terra aqui. Então vamos fazer o seguinte, durante um dia, toda a terra que você pisar com os seus pés será sua. E esse homem pensou, oxe, que bom, né? Levantou bem cedinho e pensou, eu vou percorrer o máximo de terra possível dessa ilha, e era uma ilha grande, para que eu possa ganhar muita terra. E ele começou andando, depois resolveu correr para poder percorrer mais tempo, em menos tempo, mais espaço daquela ilha e ganhar mais terreno. E aí ele pensou que não seria interessante parar para beber água, nem para descansar, nem para comer, porque ele queria passar o dia inteiro andando e marcando o território que ele iria receber de presente. Ao final do dia, diz a história, o que esse homem ganhou de terra? 7 palmos no chão, porque exausto, acabou com a sua própria vida com o desejo de ganhar demais. É uma pequena ilustração para mostrar como muita gente anda por aí. E a tentação
de correr atrás das coisas deste mundo e acabar tropeçando em pedras que nos afastem de Deus. É impossível, nesta semana e nesses dias que a gente está vivendo, não nos lembrarmos de notícias tenebrosas que chegam através dos jornais, através da TV e da internet, a respeito de pastores e líderes de igrejas evangélicas que acabaram com as suas vidas e acabaram servindo de pedra de tropeço para muitas pessoas por quererem demais, por quererem vencer ou conquistar o mundo com poder político, poder financeiro, envolvendo-se em situações de hipocrisia e chegando ao limite na quebra de sua honra. E aí nós vemos o que diz o Salmo 126. Não me destruas junto com os que não querem saber de ti. Livra-me do castigo que recebem os assassinos, aqueles que vivem fazendo mal e estão sempre prontos para receber suborno. Eu, porém, faço o que é certo. Tem compaixão de mim e salva-me. Nós rogamos a Deus que Ele não nos deixe tropeçar desta forma e que Ele não nos deixe acabar virando pedra de tropeço para outras pessoas. Por isso, fazemos esse exercício em lei e evangelho de negar a nós mesmos para receber em nós o amor e a grandeza do perdão de Cristo. Porque é verdade que se estivéssemos nos baseando somente nos nossos pensamentos e desejos, ou nos moldando ao que este mundo considera grandioso, nós também nos perderíamos, como muita gente está se perdendo. Nós vivemos tempos de crise, em que muitos estão se tornando pedra de tropeço aos pequeninos que creem em Jesus, por explorarem a sua fé para benefício político ou econômico. Nós queremos viver de acordo com Cristo e por isso queremos olhar para a cruz de Cristo. Mas também precisamos refletir quais pedras nos fazem tropeçar. Quais são as situações que para você, meu irmão, minha irmã, são pedras de tropeço? Não se engane, todos nós temos as nossas. Eu tenho as minhas também. Não vou falar delas aqui porque não é esse o propósito. Mas quais são as coisas em que costumeiramente você é mais tentado? Ou quais são as situações ou até mesmo pessoas que te expõem a tentações que podem lhe fazer tropeçar? E que tipo de pedra você quer ser para os outros? O primeiro ou o segundo Pedro? Aquele primeiro que diz, tu és o Cristo, o Messias, e por isso coloca um fundamento diante dos seus amigos para que eles também possam crer? Ou o segundo que diz, não, Senhor, vamos ficar numa boa aqui nós dois e nada vai acontecer com o Senhor porque não quer olhar para a cruz? Que tipo de pedra nós queremos ser? Aqueles que realmente tomam a sua cruz, ou seja, os sofrimentos que temos por causa de Cristo, e que enfrentam os demais sofrimentos da vida conscientes do amor de Deus, sem querer negá-los ou fugir deles, ou nós queremos ser aqueles que iludem as pessoas com promessas falsas de alívio imediato ou de vida sem dores e sem problemas? Nós queremos pensar como seres humanos ou queremos refletir os pensamentos de Deus? Por isso, volte-se para a cruz. Tome também a sua cruz. Porque de verdade, assim nós conservamos a nossa alma. A herança da vida verdadeira que recebemos de Cristo e da cruz de Cristo em nosso lugar. É preciso que nós nos lembremos que as pedras podem ser muito mais pesadas do que as cruzes. Afinal, na cruz, não carregamos de verdade, mas somos carregados por Jesus. Ele diz, o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Então venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, carregando sobre si, quem sabe, muitas pedras que outros colocaram ou que outros fizeram que vocês desejassem carregar, não é mesmo? Que sejamos aqueles que se colocam como pedras de fundamento, confessando o verdadeiro Cristo às pessoas
e que sejamos aqueles que se apegam à cruz de Cristo nos seus próprios sofrimentos e dificuldades. Nele temos tudo pago, tudo já carregado. Temos o perdão, paz e a salvação que precisamos. Continuemos firmes neste Cristo, dando testemunho ao mundo, criando pontes e não muros diante das pessoas e fazendo com que outros cheguem ao gracioso amor de nosso Deus e Pai. Amém.